Nós estamos falando agora de terrorismo verdadeiro. Iam explodir uma bomba no aeroporto, matar centenas de pessoas, ou dezenas, ou algumas pessoas, mas gente ia morrer, gente ia sair ferida. E a democracia estaria sendo atacada na sua alma. O diretor da Polícia Federal não falou mais sobre isso que está acontecendo. Quer dizer, é uma loucura. E eles não estão sendo cobrados por isso. A pauta na mídia comercial tradicional é se a Tebet vai ser ministra do Planejamento ou não. Isso é uma coisa que quem vai resolver é o Lula ali com a Tebet. Tem importância? Tem, mas nenhuma importância do tamanho que um ato desse, o significado que poderia ter para a nossa democracia se aquela bomba tivesse explodido. E se aquele dia 12 não tivesse sido interrompido, porque o interesse deles era atuar em escalada, Pedro. Eles queriam continuar. Não, e é um problema que nós temos, né? Quer dizer, grave. Nós estamos tendo terrorismo de extrema-direita no Brasil, ponto. Né? É evidente que o crime de terrorismo é que nem o de golpe de Estado. Ele só tem sentido de ser capturado antes dele ser feito, porque depois que ser feito, a desgraça está montada. Né? Não é o fato dele não ter se realizado que a gente não tenha conduta. Inclusive, a gente viu pela lei. Basta portar, vamos dizer, o artefato com a finalidade de causar o ato que já caracteriza o ilícito. Então, mas não é nem por isso, é porque realmente eu acho que a mídia está desatenta no plano estrutural, social, político. Não há nada mais grave nesse momento e mais relevante do que esse tema dessas práticas terroristas, das ilegalidades que estão havendo. Eu acho que há uma leniência, novamente, das estruturas de investigação do Estado, e há uma leniência de parte da mídia também, que leva isso aí muito numa tranquilidade. É meio numa lógica do seguinte: PT e bolsonarismo são iguais, estão competindo, e esse negócio do bolsonarismo ele é radical mesmo, mas o PT é também, que não é verdade. O PT é a esquerda mais moderada da América Latina, né? Uma das mais moderadas do mundo. Leiam o programa do Partido Trabalhista em inglês. A mídia. É que também nós temos muito jornalista ignorante hoje, Zé. As redações não podem mais pagar pessoas qualificadas, então nós estamos caindo muito o nível também do jornalismo. Se eles tivessem o mínimo de capacidade intelectiva e estudassem o assunto, iam ver que você está tratando de uma das esquerdas mais moderadas do mundo. Né? Então, eu creio realmente que há essa questão falsa da falsa equivalência entre a extrema-direita e o centro-esquerda, né? E isso gera todo esse tipo de distorção, inclusive distorção comunicativa. Nós estamos tendo a prática de ato terrorista no Brasil e não se fala nada. Veja, militantes de esquerda, por portar uma garrafa de pinho-sol, foi preso por terrorismo. E a mídia fez um barulho do diabo na época. Nós estamos falando agora de terrorismo verdadeiro. Iam explodir uma bomba no aeroporto, matar centenas de pessoas, ou dezenas, ou algumas pessoas, mas gente ia morrer, gente ia sair ferida, e a democracia estaria sendo atacada na sua alma. Né? Ou seja, e essa quietude em relação a esse tema, a falta de crítica à Polícia Federal, ao Ministério Público pela sua inação, quer dizer, novamente aqui a mídia está falhando gravemente com a nossa democracia. Pedro, esse terrorista que está preso, George Washington, ele disse que ele foi totalmente influenciado pelo Bolsonaro, principalmente pela frase dele de que um povo escravizado, um povo armado não seria escravizado. O Bolsonaro, ele não pode ser responsabilizado por isso, por incentivar esse terrorismo? Precisa investigar. No plano político, eu não tenho dúvida do que você está falando, porque houve uma política pública, o Bolsonaro veiculou isso, até postei no meu Twitter, numa matéria da Isto É, da época, ele veiculou que ele estava liberando essas armas aí, esses CACs, etc. e tal, para o povo poder se armar, para poder defender, entre aspas, a democracia. Ou seja, ele estava armando os seus militantes para fim político. Então, houve a produção de uma política pública
nesse sentido. Então, o primeiro passo, nós temos que enfrentar essa política pública. Não basta revogar os decretos. Esses CACs foram concedidos de forma fraudulenta. Nenhum atirador esportivo, nenhum caçador usa R15 para suas práticas. Você não vai caçar pombo com R15. Né? Não existe isso. Então é evidente que a conduta a regulamentação foi fraudulenta. Foi produzida com desvio de finalidade. A finalidade ali não era possibilitar a prática de tiro esportivo e de caça, a finalidade era armar a população com fim político, o que se demonstra pela própria fala do candidato, do presidente da República. Né? Ou seja, houve desvio de finalidade. Logo, esses atos são nulos. Eles têm que ser anulados e as pessoas devolverem as armas. Se elas acham que, mesmo sendo nulo o ato, teriam algum direito à indenização, vão para a justiça reclamar isso. Né? Mas hoje a conduta teria que ser anular esses atos, né? Declará-los nulos, e a administração pública pode fazer isso independentemente do judiciário, ela controla a validade dos seus próprios atos, né? E determinar o recolhimento dessas armas, porque só revogar, como a turma está falando, Renato, nossa turma está falando, vai resolver o problema daqui para frente, mas não resolve esse arsenal que está na mão de bolsonaristas. Não é pouca arma. Não é pouca arma, nós temos que recolher esse arsenal. Né? O primeiro passo é tornar nulo e tornar, vamos dizer, crime a posse dessas armas. Quem não devolver num determinado prazo vai estar cometendo crime. Depois é acionar a polícia para ir capturando as pessoas que estiverem portando ilegalmente fuzis, etc. Mas o que eu queria destacar é isso, quer dizer, essa é a primeira medida em que a fala do Bolsonaro repercute. Ela repercute para demonstrar que houve um desvio de finalidade nessa liberação excessiva da possibilidade de compra de armas pelos CACs. E o governo precisaria agir em relação a isso. Infelizmente, inclusive no governo provisório, só ouvi falar pela mídia até agora de revogação das portarias. É óbvio que tem que ser revogado, mas tinha que ser feita essa outra medida que eu estou falando aqui. E a segunda questão que eu acho relevante é você levantar a hipótese de Bolsonaro estar criminalmente envolvido nessas condutas. Isso precisa investigar, não dá para falar. É irresponsável você dizer que Bolsonaro está envolvido nessa tentativa de atentado. Precisa investigar. Se encontrar isso pelo caminho, sim, aí é uma outra condição. Hoje não dá para afirmar isso, porque não há dados aí, não há materialidade nesse tipo de conduta. Né? Agora, existe a suspeita grave que existam agentes públicos envolvidos nessas questões. Né? Aí precisa investigar, se descobrir isso, e aí você vai subindo. Você pode ter uma chance de, na investigação, ir subindo e identificando responsáveis. Mas hoje, do jeito que está hoje a situação, não dá para afirmar que criminalmente ele tenha qualquer envolvimento com isso. Mas dá para afirmar que houve uma política pública que implicou em fraude e desvio de finalidade na concessão desses CACs. Agora, o que a gente estava falando, como que um leigo coloca um detonador numa bomba, como que transporta 160 mil em armamento, Não, o sujeito aparentemente não tem recursos para isso. Pois é, alguém vai saber. Alguém comprou essas coisas para ele, né? Quer dizer, parece que o sujeito se muda para Brasília de um mês para cá e compra esse armamento. Em novembro, aluga um apartamento no Airbnb, traz de carro todo esse arsenal e instala um detonador remoto numa bomba. Como ele aprendeu isso? Vem num vídeo na internet? É óbvio que tem muita coisa suspeita aí. Eu creio. Agora, o problema maior é a gente não ter estrutura de investigação federal fazendo o trabalho que tem por dever fazer, né? Eu ia te colocar isso, Pedro. Teria uma estrutura federal. O que precisa ser feito no dia seguinte que assumir? Então, em relação a esse tema, primeiro, declarar a nulidade dos CACs concedidos. Isso é muito importante, Renato. É muito importante, porque isso dá o instrumento jurídico para recolher esse armamento. Mesmo que não consiga recolher tudo no primeiro momento, quem for pego depois portando fuzil é crime de porte de arma, que é um crime grave. O cara vai para a cadeia. Muita gente vai devolver o material e outros vão ser capturados, mas possibilita a captura.
digamos assim. Então é muito importante isso, porque nós estamos com uma grande quantidade de armamento de guerra na mão da população civil, de uma população civil radicalizada e absolutamente indisposta com a democracia. O segundo aspecto que eu acho que tem que se fazer é determinar apurações, inclusive no plano interno. Né? Inclusive no plano interno. Apurar, desde questões da Polícia Rodoviária Federal, essa inação da PF, houve pelo menos prevaricação, precisa ser investigado e punido quem prevaricou. E acho que precisa se provocar investigações em relação, aí no caso não dá para fazer diretamente, mas pode se provocar, investigações sobre esses arquivamentos indevidos de inquérito pelo Ministério Público. Eu estou falando isso porque não adianta investigar, é óbvio que tem que se investigar esses agentes bolsonaristas que estão com esse tipo de prática, mas tem que se investigar também o porquê das inações das instituições de Estado em diversos ilícitos que foram praticados, né? Que é crime ficar inativo. Né? Então, eu acho que é investigar tanto a máquina administrativa que foi coautora desses ilícitos, que participou desses ilícitos pela sua não ação, pela impunidade que gerou, e investigar também os ilícitos que estão sendo feitos e tomar medidas. Por exemplo, manifestar em frente ao quartel é crime. Manifestar em frente ao quartel para pedir intervenção militar, que é o que está havendo, é crime. Né? Se você puder pegar aí, Dri, o artigo 286, parágrafo 1º do Código Penal. Então, hoje eu estou querendo mostrar para as pessoas. Qual é que é? Artigo qual? 286? Para as pessoas verem por que é crime. Eu não estou falando que é crime de uma forma irresponsável ou sem fundamentação no que eu estou falando. Né? É crime. Né? E crime punido aqui no Brasil com uma pena baixíssima. Nos Estados Unidos, isso seria crime de sedição. Dá até 20 anos de cadeia. Os Estados Unidos, que eles vivem falando, e lá tem direito de livre expressão. Para sedição não tem lugar nenhum. Para atacar um dos poderes constituídos, nenhum país, nenhuma democracia do mundo deixa de considerar crime. Então, vamos lá. Incitar publicamente a prática de crime. Detenção de 3 meses. Incorre na mesma... Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Quer dizer, está claro, está explícito na lei que esse tipo de manifestação é criminosa, porque está incitando as Forças Armadas a ir contra um dos poderes constitucionais, a tomar, inclusive, medida de força. Então, isso é crime. Isso não é só que precisa dispersar as manifestações. Os líderes, as pessoas que têm lá, têm que ser investigadas, processadas com todo o direito ao devido processo legal e depois punidas. Mesmo que a pena seja pequena, isso mancha a ficha da pessoa. É importante haver esse tipo de reação do Estado. Né? Não pode ser essa tradição brasileira de ter uma lei para inglês ver, né? A lei de defesa da democracia ser uma lei para inglês ver. Né? Não pode ser assim. Tem que ser uma lei para valer. Não é isso que eles propunham na Lava Jato? Tem que cumprir a lei é para todos. Pois é, agora é hora de cumprir. Então, acho que esse tipo de medida tem que ser adotada, porque não se trata de vingança, não se trata de ação política ideológica, trata-se de legalidade. Cumprir a lei. Isso o novo governo tem que dar determinações expressas para a Polícia Federal e tem que fazer pressão no Ministério Público para que eles atuem. Né? Então, eu acho que não é uma questão de vingança, insisto eu, não é disputa política, é legalidade. Algo elementar na vida civilizada e democrática. Pedro. Segundo, é uma bobagem falarem de direito de livre expressão. Isso está sendo debatido como se fosse algo sério. A mídia empresta seriedade a isso. Não há democracia no mundo que considere uma conduta dessa como protegida pelo direito de livre expressão. Nos Estados Unidos, nós vimos agora o que ocorreu com aquela movimentação junto ao Capitólio. Foram presas diversas pessoas com penas até de 20 anos de cadeia. Nós vimos aqui a pena de 3 meses a 6 meses. Lá dá até 20 anos de cadeia. Na Alemanha, Renato, pra você ter uma ideia, há uma lei de defesa da democracia e do Estado
que estabelece esse tipo de conduta como crime, e há uma polícia federal só para apurar isso, só para atuar nesse tipo de caso. Há uma polícia montada só para isso. Quer dizer, então, essa bobagem de dizer que democracia pressupõe poder ter direito à livre expressão, livre explosão, né? Ou seja, isso aí não tem sentido. Isso não é democracia. Isso é promover a barbárie, promover o caos, promover a anarquia para destruir a democracia. Nós não podemos permitir. E, por último, isso mostra o quanto é falso o discurso da maioria das nossas Forças Armadas e da extrema-direita brasileira quando diz que opera em favor da ordem. Quando o ataque à ordem é feito pela extrema-direita, eles se calam, não fazem nada. Ao contrário, apoiam, desejam esse tipo de conduta subversiva. Então, não é verdade que a postura desses setores é em favor da ordem. Eles são a favor do que for necessário para eles estarem no poder. Eles querem poder político. Né? Não há nenhum tipo de intenção de interesse público na conduta dessa gente.